Boa tarde, gente. Essa é uma aula para o terceiro ano do ensino médio, integrado com técnico de química, tá? E hoje nós vamos falar sobre a sociedade da informação. Nós vamos falar sobre um autor chamado Jean Baudrillard, né? Para esse autor, deixa eu passar o slide aqui. Para esse autor, nós vivemos num mundo, né, em que há informações demais e sentidos de menos. Então, vamos estudar o significado disso, tá? Eu queria lembrar para vocês que o Baudrillard, ele viveu aí, ó, de 1929 a 2007, né? Então, aqui, ele morreu, é interessante essa afirmação aqui, né? Ele morreu no ano em que o Facebook, né, começou a ganhar forma, ganhar peso, importância, né? Até então, a gente usava o Orkut e tal, mas nós não vivíamos o mundo das redes sociais como a gente vive hoje. E ele fez essa afirmação num contexto pré-redes sociais, pré-2010, tá? Vale a pena essa leitura aqui que eu estou fazendo para vocês. Então, como questão inicial, né, o que o Baudrillard traz para a gente? A primeira reflexão que ele faz é sobre os efeitos que a sociedade de massa da informação produz sobre a realidade. Então, vamos lembrar aí, né? Nós vivemos num mundo chamado de sociedade de massas, outros chamam nós de mundo da era das informações, né? Eu gosto, e isso é uma impressão minha, de afirmar que nós ainda vivemos no mundo da sociedade de massas e também na era das informações. Eu acho que isso faz mais sentido. Professor, o que é, então, sociedade de massas e era das informações? Sociedade de massas é a compreensão de que nós vivemos numa categoria social, num grupo, numa humanidade, vive num momento em que nós somos homogêneos, né? O que nos identifica como seres comuns em todo o mundo? O que nos torna próximo, por exemplo, um brasileiro de um japonês? Um brasileiro, né, de um japonês, de um sul-africano, de um dinamarquês com um norte-americano com um mexicano com um argentino, o argentino com o indiano. O que aproxima essas pessoas? O fato de nós sermos consumidores, o fato de a maioria de nós sermos assalariados. São categorias de massa. Essas coisas em comum, né, nos torna parecidos. Ah, professor, eu não sou parecido com um canadense? Não. Obviamente que você tem as suas individualidades. O fato da gente viver em sociedade de massas não significa que a gente é uma coisa só. Claro que não. Mas nós temos coisas em comum. Podemos percorrer 300 km, 600 km, 1000 km, 20 mil quilômetros e irmos para países e culturas diferentes que, em alguns aspectos, nós vamos ter em comum. Isso que é a ideia de sociedade de massa. Então, quando o cara que mora no Cazaquistão vai para um supermercado e o cara que mora no Brasil vai para um supermercado, eles têm algo em comum. Ah, mas o cara do Cazaquistão compra bolacha de maisena. E o cara do Brasil compra bolacha, sei lá se o cara do Cazaquistão compra bolacha de maisena. E o cara do Brasil compra bolacha goiabinha, que é mais gostosa, né? Bono de morango, de chocolate, sei lá. São, beleza. Sim aí, mas ambos estão indo para o supermercado fazer uma compra, ambos estão indo pegar o seu salário para comprar bolacha, ou para comprar arroz, ou para comprar macarrão, sei lá, certo? Isso nos torna a sociedade de massas. Nós temos grandes massas e pequenas massas. Por exemplo, eu sempre dou aqui, falo da questão dos torcedores de futebol. São massas, né? Os torcedores de futebol em si é uma massa. Santista, pelezista, palmeirense, são Paulino, corintiano, pontepretano, todos eles são torcedores de futebol, eles têm algo em comum. É uma massa, né? Às vezes por faixa etária, nós somos massas, temos algo em comum. Vocês, o que vocês têm em comum? Vocês estão em fase pré-vestibular, vocês estão definindo aí o futuro de vocês
do ponto de vista de acadêmico, universitário, ou mesmo de trabalho. Vocês estão num momento de ingressar no mercado de trabalho, cada um com a sua realidade aí, ver o que mais quer, o que menos quer, né? Isso torna vocês uma massa, um grupo em comum, tá? E o que é a era da informação? A era da informação é uma sociedade que a informação ela é muito importante, ela é um bem importante. Se vocês forem lá no Brasil da década de 20, 30, era capaz de que as pessoas tivessem nem aí para o que estava acontecendo nos Estados Unidos, se está tendo eleição, se não está tendo eleição. Nem ficava sabendo, se vocês querem saber. Hoje, eu garanto que todos vocês sabem que está tendo eleição nos Estados Unidos. Cara, Estados Unidos, longe pra caramba, o que tem a ver com nós? Se a gente parar para pensar friamente, qual o impacto disso no nosso cotidiano? Será que é tão grande assim? Uma dúvida. Mas a era da informação nos coloca em contato a todo momento com as eleições dos Estados Unidos. Eu estou rodando minha página do Facebook. Aí tem alguém que posta lá que ele vai votar no Joe Biden. Outro que vai votar no Donald Trump. E aí eu tô terminando de almoçar, vou ver o jornal lá do meio-dia. Ah, Joe Biden dispara nas pesquisas. Pode ser que Joe Biden ganhe as eleições de 2020 e interrompendo o segundo mandato ininterruptos desde 1992. Por aí vai. São informações que a gente vai recebendo e que talvez nem importe muito para a gente, pelo menos no nosso cotidiano ali mais prático, né? De salário, de trabalho, de estudo. Bom, isso é a sociedade da informação. Para o Baudrillard, essa sociedade tem essa era da informação em sociedade de massa, impactou na realidade, isso transformou a realidade. Como? O que o Baudrillard fala, né, que transformou a realidade? Ele vai falar que o objeto real se transformou tanto, né? Foram produzidas tantas informações sobre essa xícara, essa caneca, que a gente perdeu a noção da realidade. Ah, porque essa caneca aqui, ela foi feita por um artesão. E por isso, uma caneca que custaria R$ 7,50 vai custar R$ 12,50. Ah, porque essa caneca, quando você põe água nela, ela tem íons positivadores que fazem com que o seu intestino fique regularizado e você tenha uma melhor disposição pelo dia. Então, essa caneca que é de um artesão, que custava R$ 7,50, passou a ser R$ 12,50, agora por causa desses íons, não sei o que lá, vai custar R$ 20. Ah, porque essa caneca, quando ela cai no chão, ela não quebra. Essa caneca agora custa R$ 25. Então, veja, o objeto real, que é uma caneca, um recipiente, um negócio, um pegador para eu tomar água, ela deixou de ser uma simples caneca. Passou a ser um monte de coisa, menos uma caneca. Daqui a pouco eu não vou chamar isso mais de caneca, eu vou chamar isso de bem da vida, sei lá, regulador de intestinos, regulador de sonhos. As pessoas começaram a ficar muito loucas, né? E a gente paga por isso. Ah, professor, você não faz isso porque você leu Baudrillard. É mentira, gente. Eu caio um monte de conto do vigário aí. Faço um monte de besteira, gasto um monte de dinheiro, caneca cai no chão, espatifa, que é uma beleza. Então, a gente é trouxa e a gente acredita nessas coisas. Né? Brincadeira, gente, eu não comprei uma caneca por causa dessas coisas. Mas já comprei outras coisas por causa dessas coisas. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Eu não, né? O Baudrillard. Só estou tentando dar um exemplo aqui. O real, que é essa caneca aqui, eu não consigo mais ver a caneca. Eu vejo mil e uma coisa menos caneca, né? Então, a gente reproduz tanto essa caneca, aí eu tiro foto da caneca, coloco a caneca com brilho, parece que a caneca vai entrar dentro de mim, né? Tão boa que a caneca é, eu vou virar uma caneca ambulante. Eu começo a representar, a reproduzir isso de forma que a realidade fica distante.
Imagina o lanche do McDonald's. O lanche do McDonald's é um exemplo da sociedade da informação. O Mac é uma delícia, eu gosto. Vou lá em Poços, peço um Mac. Né? Nada contra comer um Mac. Eu gosto de Mac. Mas, quando eu vejo a propaganda do Mac, eu adoro o McDonald's. Amo. Depois que eu como o McDonald's, eu falo, que merda. Mas é isso que eu comi? Que porcaria, né? Fazendo propaganda aí. Quando eu vou lá no Canecão e peço um lanche, eu fico muito mais feliz do que quando eu como um Mac, né? Por quê? Porque é mais gostoso, é mais real, né? Não vi propaganda do Canecão, aquele lanche que não existe. O do Mac não existe, né? A batatinha do Mac é boa, né? Realmente ela é sensacional. Mas, mesmo assim, se a gente pensar no Mac, a gente vai ver que o objeto real, aquele objeto, ele é tão modificado, que nem na hora que eu pego ele, eu consigo identificar que é ruim o negócio. Eu me iludo tanto que eu não consigo mais observar a realidade. É isso que o Baudrillard está falando para a gente, tá? É exatamente isso. Ele, né, faz isso a partir de um processo histórico, e esse processo histórico é sempre importante para vocês entenderem por que nós trabalhamos esses assuntos, esses temas, né? Esses assuntos, esses temas têm a ver com a nossa contemporaneidade. Lembra que a gente está estudando os períodos posteriores à Revolução Francesa e à Revolução Industrial? Tá aí, ó, processo histórico, industrialização, a sociedade de massas e a sociedade da a era da informação está vinculada à industrialização. A Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XVIII na Inglaterra, né? Lembrando aí que a Revolução Industrial ela foi responsável pela urbanização, né? Porque as pessoas saíam do campo e iam para as fábricas e se organizavam em torno das fábricas, em casas, ruas, né? No modelo como a gente conhece da cidade atual, cidade contemporânea, que é vinculado ao processo de industrialização. Importante lembrar que quando a gente vive no campo, nós nos tornamos um consumidor. A gente para de produzir os nossos próprios bens e temos que ir até o mercado, temos que fazer compras, né? Isso nos torna também o quê? Uma sociedade de massas, né? A sociedade urbana de São Paulo, de São José do Rio Pardo, de Mococa, de Paris, de Londres, de Istambul, de, sei lá, de Tóquio, qualquer dessas cidades aí, essas sociedades urbanas têm coisas em comum, né? Uma outra coisa que faz parte do processo histórico e que se relaciona com a industrialização é que a tecnologia da informação foi se avançando, né? A gente dependia dos jornais lá no século XIX, no século XX a gente passou a escutar o rádio, na segunda metade do século XX a TV e agora na primeira metade do século XXI a internet. Houve um avanço dessas tecnologias, né? Primeiro eu só lia, depois eu comecei a escutar, depois eu comecei a ver e escutar, e agora, além de ver e escutar, eu interajo. A internet, né, e as redes sociais, elas permitem que todas as interfaces sejam utilizadas no mesmo aparelho. Então, se eu quiser escutar rádio pela internet, eu consigo. Se eu quiser ler um jornal pela internet, eu consigo. Se eu quiser editar uma informação no meu Facebook, no meu blog ou no meu Instagram, eu edito. Ah, então estou lendo lá uma informação sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre o Joe Biden. Ah, eu quero falar que eu sou democrata e que eu vou votar no Joe Biden se eu fosse americano. Legal, eu vou postar uma informação no meu Facebook, pego uma notícia, leio e posto a minha informação. Pronto, fiz informação, produzi informação. E um aspecto muito importante da internet do século XXI, porque já existia internet no século XX, né? Até 2000 já existia internet, mas de 2001, 2005 em diante surgiram o fenômeno das redes sociais, né? E as redes sociais, gente, nada mais é que um grande sistema de produção de informações, né? Cada indivíduo que tem uma conta no Facebook, no Instagram, no Orkut, sei lá quais redes sociais, no PicPay, agora é o PicPay, né? PicPay, Twitter, por aí vai, né? Inúmeros aplicativos, tipo Strava,
aplicativos de paquera, enfim, todos esses aplicativos a gente está produzindo informações, gente. E muitas vezes essas informações não condizem com o quê? Com a realidade. Beleza? Então, é um processo histórico? Isso sim, é um processo histórico. Veja que, por que é um processo histórico? Porque tem uma transformação no tempo. Tá? Então, da imprensa eu vim parar nas redes sociais. Olha só, eu precisei de algo aqui no início para começar isso, e agora onde eu estou? Parou agora, professor? Não, vai continuar avançando. O que a gente conhece de redes sociais hoje vai mudar muito. Gente, há 5, 6 anos, meus amigos falavam assim, meu, se mais até, 8 anos, sei lá, sai do Orkut que o Orkut acabou. Agora é Facebook, o Facebook vai dominar tudo, vai ser Facebook para sempre. Facebook está acabando, entrou o Instagram. Tô sentindo eu que o Instagram uma hora vai cair e vai virar star de PicPay. PicPay vai mudar, tá, até as redes sociais vão mudando, né? Então veja, tem um processo histórico aí. Bom, pessoal, me fala uma coisa, eu estou falando sozinho ou vocês estão aí? Ninguém tem dúvida, ninguém quer se manifestar, ninguém quer me xingar, nada? Bom, vocês falem no chat se precisar, vou tocar aqui, tá? Análise de Mills, tá? Três pontinhos que eu selecionei. Primeira coisa aqui eu coloquei uma fotinha do Matrix, tá? Porque o Baudrillard, ele influenciou nesse filme chamado Matrix, é um thriller. Vocês precisam assistir Matrix, eu acho que é muito legal, né? Depois aqui tá o nosso amiguinho Baudrillard, olha que bonitinho que ele é. Depois a gente tem aqui o livro que eu postei errado, né? Coloquei um livro errado aqui, tá? Desconsidere esse livro, não é o livro do Baudrillard, é desse tal de Everardo Rocha, né? Mas, de qualquer forma, a análise de Mills, né, fala para a gente o seguinte: com a industrialização, a mercadoria agregou outros valores. Exemplo da caneca. A caneca, que era uma simples caneca para se tomar uma deliciosa água, se tornou uma caneca que equilibra os meus chakras. É uma caneca que equilibra os íons, não sei o que lá, uma caneca que emagrece, uma caneca que cai no chão e não quebra, uma caneca que não se dilata conforme o calor, enfim. Aí eu pago 30 conto numa caneca, que custa 5 conto. Bom, muito esperto, professor. Bom, beleza. Então, uma caneca que virou, ela ganha outros valores. Veja, qual que é o valor intrínseco dessa caneca? Qual que é o valor, essencial dessa caneca? O valor essencial, a essência dessa caneca é ser um recipiente para líquidos para eu tomar, né? Com um pegadorzinho para facilitar. Se estiver quente o leite aqui dentro, não vou queimar a mão. Bom, é isso que é uma caneca. Não, agora a caneca virou mil e outras coisas, né? Então ela tem outros valores, beleza? Então, isso que o Mills fala, né? Isso é um primeiro movimento que distancia a caneca, né, o objeto, da realidade. Então, as representações que eu vou fazendo sobre essa caneca, as histórias que eu vou criando sobre essa caneca, vai afastando a caneca da realidade. Perdeu. Já já eu nem sei mais o que é caneca, né? E aí, o que o Baudrillard fala num segundo momento, né? Ele diz que o avanço tecnológico ele passa a criar realidades a partir do nada, mais estimulantes do que o próprio real. Vou dar um exemplo meu, né? Eu gosto muito de ir em cachoeira. Vou na cachoeira, tiro uma fotinha. Tirei a fotinha da cachoeira, postei no Instagram, postei no Facebook. Então, a galera vem, onde que é? Que lindo! Ai, que legal! Tá descansando, hein, professor? Parabéns! Não sei o que, professor, hein? Só vai pra praia, né? Não sei o que, só vai pra cachoeira, trabalhar que é bom nada. Já escuto de tudo, né? Então, veja, as pessoas estão vendo o quê? Um fragmento, um recorte da realidade, né? E é linda a cachoeira, na foto, maravilhosa, né? Agora, ninguém viu que para eu chegar nessa cachoeira, eu tive que pular uma cerca, eu tomei picada de carrapato, eu caí na pedra e bati a cabeça, meu cachorro quase morreu afogado, eu também.
Isso ninguém viu. Por quê? Eu tirei foto disso, eu contei essa história? Não. Tirei a foto da cachoeira e escrevi lá, tranquilidade, 2 pontos de exclamação. Tranquilidade, né? Quase morri salvando meu cachorro lá. Brincadeira, gente, não aconteceu isso. Mas estou dando um exemplo, tá? Mas veja, essa foto representa a realidade? Não. E o pior de tudo, ela é estimulante. Todo mundo vai querer ir lá na cachoeira. Putz, o cara que tá vendo eu lá no sabadão na cachoeira e tá vendo o Luciano Huck lá em casa, na televisão, aquele ventiladorzinho girando, fazendo barulho, que calor insuportável. Esse cara vai morrer de inveja de mim. É fato. Vai ficar triste porque ele ficou em casa. Por quê? Ele tá vendo a legalidade, a tranquilidade. Ele não tá vendo o auê que foi para chegar nessa cachoeira. Se ele me chamar para, me leva lá, filho, não vou não, viu? Uma vez na vida, outra na morte, né? Veja que é isso que ele está dizendo para a gente, né? E aí vale para muitas coisas. Por exemplo, por que o lanche do McDonald's é lindo na televisão? Por causa da tecnologia, gente. A tecnologia faz o hambúrguer crescer, o alface ficar mais verde, a cebola ficar mais grossa, o pão ficar mais gordo, né? Tecnologia é estimulante. É mais legal a imagem do que a realidade. É mais legal a história do que a verdade. Entendeu? Essa é a ideia. Ah, professor, isso começou com as redes sociais, né? Com a internet. Não, gente, isso sempre existiu. McDonald's é frustrante desde que eu me conheço por gente. E lanchinho mirrado é frustrante desde que eu me conheço por gente. E até hoje eu vou no McDonald's. Isso significa o quê? Que eu não aprendi, que a realidade não me interessa mais. O que me interessa? O virtual, aquilo que me estimula. Né? Somos frutos da nossa sociedade. Não é porque eu fiz sociologia que eu sou desculpa, não é porque eu fiz história e dou aula de sociologia que eu sou um extraterrestre. Não, eu sou gente de carne e osso, igual vocês, e faço porcaria, faço coisa errada toda hora. Né? Esse é um exemplo, comer lanche no Mac. E eu vou de novo, hein? Qual que é a ideia aqui, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Veja, a realidade às vezes perde a graça. É tanto estímulo visual, tanto estímulo informativo, que essas informações já não têm mais nada a ver com o que é concreto, com o que é real. E nós vivemos isso. Né? Então, quando eu estou lá no meu Instagram, babando no Instagram, vendo aquele monte de gente feliz, churrascão de domingo na casa do meu amigo lá de São Paulo, tá todo mundo feliz no churrasco, foto dele abraçado com a sogra, com o sogro, com a filha, com o tio, com o vô, com a avó, com o papagaio, tá todo mundo feliz, né? Aí, se você fosse lá no churrasco, você até ia passar vergonha, porque a tia começou a defender o Donald Trump, o pai vota no Joe Biden, a avó queria que o pai votasse no Boulos, o Boulos, o pai vai votar no Bruno Covas, o outro vota, e aí todo mundo brigou, o pau comeu no churrasco. Foi um furdunço, né? As pessoas saindo de todo mundo com o cara amarrado, mas fizeram a bela da foto da família para postar, né, gente? Postar, e aí, aquele cara que, sei lá, que brigou com a esposa, ou que tá em casa, meio sozinho, assim, olha para aquela foto e fala, nossa, né? Olha a felicidade. Mas não viu a realidade, né? E isso nos estimula. Fala, eu queria estar aí onde esse cara tá na foto, né? Então, o Baudrillard vai falar que isso é uma porcaria. Não só ele fala uma porcaria, como que ele fala que isso é a utopia da morte. Por que ele fala que é a utopia da morte? Porque a gente sonha com algo que não existe. A gente projeta algo que não existe, é a morte, né? A gente não sabe o que vem depois. Ah, mas eu tenho muita fé, professor, eu vou para o céu, para o inferno, está lá na Bíblia, tudo bem. Questão de fé. Mas depois da morte, o fato é que não tem nada na ciência de forma concreta que explique o que acontece. Por enquanto não tem, né? E acho que nunca vai ter. O que ocorre, gente? É isso que o Baudrillard está fazendo. A gente fica projetando coisas que não existem, né? A gente vive o mundo virtual, a gente vive o prazer do mundo virtual e não vive o real, o mundo real, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? A gente está vivendo um mundo
os prazeres que a gente está sentindo, que nem são tão de qualidade assim, né, são prazeres que não se concretizam no real. Quando a gente vai para o real, atrás daquilo que a gente estava projetando, atrás daquela nossa expectativa, a gente se frustra. Tá? E isso, pessoal, não acontece só por causa das redes sociais, né? Vocês estão num momento aí de caminhamento da vida de vocês, pensando em vestibular e tal. Posso dizer uma coisa para vocês? Não, eu vivi por isso, né? Mas um fato, e é importante a gente saber disso, haverão frustrações no caminho de vocês. Haverão momentos difíceis no caminho de vocês. Haverão inúmeras dificuldades, né? Vocês vão precisar conviver com isso. Nós precisamos conviver com as frustrações. E aqui a crítica do Baudrillard, ele fala que a nossa sociedade ela não está sabendo conviver com isso. A gente está perdendo a dimensão do real. Por isso que a gente sofre tanto com as frustrações. Né? Então é legal essa crítica porque ela tem impacto no nosso cotidiano. Tá? A gente pode usar isso a nosso favor. A sociologia ela não critica o mundo por criticar. Porque ela quer fazer a revolução socialista e comunista, né? Muita gente acha que sociologia é coisa de comunista. Não é, entendeu? Não é, mas é uma reflexão importante para o nosso cotidiano. Olha lá. Eu separei para vocês, e aí vocês podem tirar print da página aqui, esse esqueminha que eu peguei. Lembra aquele livrinho que eu levava na sala de aula? Aqui, eu transcrevi com as minhas palavras aquele esqueminha, tá? Então, eu pus a fonte aqui para ninguém falar que eu sou fajuto. Ó, existem muitas informações que quase não conseguimos mais absorvê-las para compreender o que de fato ocorre. Então, é isso. Tanta informação que a gente não consegue mais ver o que está acontecendo, gente. Nós não percebe mais a realidade de tanta informação que é produzida. A gente está lendo a informação, da informação, da informação, da informação. E aí, quando eu quero chegar na realidade, bicho, é difícil chegar ali, viu? Nossa, difícil, né? Uma outra coisa que o Baudrillard fala, e tem a ver aqui com os demais slides, é que as mídias simplificaram muito as coisas, né? Ao ponto de que tornaram elas mais reais do que a própria realidade. Então, quando eu estou vendo o Facebook lá e vejo aquelas fotos de alegria, aquilo parece tão real, né? É tão real que é mais real do que estava ali dentro, do que realmente aconteceu. E isso produz o quê? Né? A gente já não consegue mais saber o que está acontecendo no mundo físico, no mundo real, está distante da nossa vida. A gente não consegue mais perceber isso. E aí ele fala para a gente que perdemos a complexidade da realidade, porque a realidade é complexa, gente. Essa caneca aqui é um bagulho complexo. Se eu derrubar, ela vai cair e quebrar. Fazer uma caneca dessa é difícil. Qual é o real custo dessa caneca? Eu não preciso falar que ela tem íons que equilibram os meus chakras. Não. Quanto custa? Quanto que a pessoa gasta para fazer uma caneca dessa? Quanto vale o trabalho de quem faz uma caneca dessa? A gente não consegue mais pensar nisso. E em outros aspectos, né? A gente não consegue mais perceber a realidade de que por trás daquela foto de a família unida existiram conflitos, existiram pessoas que não se gostam uma das outras e tudo bem. O mundo é complexo, não é porque as pessoas brigaram no churrasco, o churrasco foi uma porcaria. Não, que bom que teve o churrasco, que bom que as pessoas brigaram entre si, que houve convívio, né? Não precisa sair na porrada, mas tipo, houve convívio, as pessoas conversaram, trocaram ideia, uns se entenderam, outros não, outros deram risada, outros choraram. É a vida que segue, né? Ele está dizendo que a gente não está conseguindo mais perceber essa complexidade, né? Que tanta informação, tanta coisa que a gente reproduz e produz e refaz e revisa, a gente não percebe mais nada, né? A gente só vê o ficto, o que é fictício, né? E aí é isso que ele vai dizer, voltando no início da nossa aula. Vivemos num mundo com cada vez mais informação e menos sentido. Por quê? O que faz com que uma informação tenha sentido? A informação ela tem sentido quando ela está próxima da realidade daquele objeto. Então, se eu fui para a cachoeira e tirei uma foto, tranquilidade, né? Mostrei a cachoeira e disse tranquilidade, aí expliquei lá. Foi tranquilo, mas para chegar aqui tem que fazer isso, isso, isso. Eu estou aproximando da realidade. Não estou dizendo que vocês, não estou falando aqui qual que é o manual de se comportar em rede social, não é isso. Só que eu quero dizer para vocês que
A informação ela pode ficar próxima do objeto ou pode não estar próxima do objeto. Quem cabe discernir sobre isso? Nós, né? Por isso que é importante o Baudrillard, porque ele está dizendo para a gente, cuidado. Não é porque a informação que ela é válida, não é porque ela é uma informação que ela tem sentido, não é porque foi o Jornal Nacional, ou porque foi a EBC, ou porque foi a CNN, ou porque foi o Democrata, ou a Gazeta, ou o professor, que ele está passando uma informação, que essa informação é real. Eu posso mentir para vocês. Vocês têm certeza que o Baudrillard falou isso? E se eu estiver mentindo? Então, vocês têm condições de tentar, e a gente tem que lutar isso, de chegar próximo ao objeto, à realidade. Vamos ler o Baudrillard, vamos procurar Baudrillard na internet. O que fala o Baudrillard? O que o professor falou que pode estar errado? Eu sou ser humano, a gente erra, né? Então, pessoal, é isso que ele está dizendo para a gente. Vamos ficar esperto com as informações que a gente recebe, porque muitas dessas informações não fazem sentido com a realidade. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Só um instante.